Bom dia, meus amigos e amigas. Wesley aqui novamente, passando para deixar uma mensagem, para deixar um conhecimento para vocês. É simples, como eu sempre falo, mas é de coração. Eu creio que é da vontade de Deus. É, Deus tem alcançado pessoas, pessoas têm me falado que tem sido muito bom, tá ouvindo, tá compartilhando conhecimento. Hoje a passagem que eu quero compartilhar com vocês é 1 Timóteo 2, 5, capítulo 2, versículo 5. É uma passagem, vou ler somente um versículo, onde fala que Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Muitas vezes você já conhece essa passagem, muitas das vezes você já ouviu falar dessa passagem, porque até porque então, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, muitos são os que já são da igreja, são de alguma denominação, ou da mesma igreja que eu era outrora. Mas o que acontece? Eu ouvindo essa mensagem de um tempo para cá, comecei a ver ela de uma outra forma, uma nova visão. Por quê? Porque o que acontece? Se Jesus é o mediador entre Deus e os homens, você não precisa de mim, Wesley, para intermediar você e Deus. Você tem liberdade, você tem livre acesso a Deus. Mas o que vem acontecendo dentro de igrejas e religiões? As pessoas, elas estão, pastores, membros, que seja, estão tomando a posição de Jesus. Porque quando você quer ser o intermediador entre Deus e os homens, você está anulando o que Jesus fez. E esse é um fato. Porque quando você quer fazer além do que para que você foi chamado, você está se colocando na condição de Jesus. Você está fazendo o papel de Jesus. Não adianta eu pegar aqui e falar, não, eu vou orar por você de madrugada, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. A partir do momento que a pessoa ela conhece o Evangelho, você não tem que ficar intermediando por ela. Você tem que ensinar ela o caminho e falar, ó, fala com Deus, busque a Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é herdeiro de Deus, você é herdeira de Jesus Cristo. Você não tem que ficar carregando nas costas esse fardo. Por que eu digo isso? Porque eu vim de uma denominação onde era comum, onde é comum ainda, acredito que até hoje, o pastor ele tomar para si, como já ouvi em algumas pregações, o pastor fala assim: se você não tem fé, eu tenho fé para te abençoar. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então o que acontece? Nem Jesus fez isso. Jesus em vida, em nenhum momento ele fez milagres pela fé dele. Ele seguia um, um protocolo. Ele não quebrava as barreiras e fazia de qualquer forma. Tanto que ele fazia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Entendeu? Mesmo ele sendo Deus, ele não tomava, ele não quebrava esse protocolo, ele mantinha um padrão. Então o que acontece? Hoje nas igrejas, muitos na ambição de querer agradar a Deus ou de querer fazer o poder de Deus se manifestar, elas estão sendo esse intercessor. E quando você faz isso, você desagrada a Deus. Naturalmente você desagrada a Deus, porque o intermediador entre Deus e os homens é Jesus, não há outro. Não há mais ninguém. Eu não posso ser esse intermediador. Lógico, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho da libertação, da cura, da transformação, do milagre, mas eu não posso tomar a posição de Jesus. Eu tenho que entender, nós temos que entender que o mediador entre Deus e os homens é Jesus e mais ninguém. Não adianta eu querer fazer e acontecer e querer tomar a posição de Jesus. Entendeu? Então, era comum, né,
tá na igreja e o pastor chama a responsabilidade para si. Não, Deus vai te honrar, Deus vai mudar sua história, Deus vai mudar sua vida, Deus vai fazer e acontecer, entendeu? Para quê? O pastor, porque quando você toma o lugar de Jesus fazendo isso, você não está fazendo com que Jesus seja glorificado, está fazendo com que o seu nome seja glorificado. Pode ver que é muito comum pessoas procurarem igrejas, não, quero igreja tal, porque lá tem um pastor que ele cura, que ele põe a mão e arranca, expulsa demônio, entendeu? A pessoa começa a procurar pastores, procurar pessoas, procurar igrejas que ela vê ali a manifestação do poder de Deus. E ela não procura mais a Deus. Sendo que Deus, ele está em lugares simples. Você não precisa estar dentro de uma igreja para Deus falar com você ou para você falar com Deus. Entendeu? Eu aprendi nesse decorrer desse... Deixa eu fechar aqui porque tá um barulho ali. Eu aprendi nesse decorrer desse tempo, nesse intervalo entre sair de uma denominação e começar numa outra, que a minha vida com Deus está relacionada entre eu e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é um pastor que vai me julgar, não é uma pessoa que vai me julgar. É bom você ter um ministério, é bom, é ótimo você ter um ministério. Eu tenho um ministério hoje. Eu estou submisso a um ministério, a ir para a igreja, entendeu? Eu não sou ministério independente que quero fazer minhas vontades, fazer o meu querer, ficar, sabe, sem compromisso. Eu tenho o meu ministério hoje. Só que a minha vida relacionada a Deus só cabe a mim e a Jesus. Porque, como eu até falava com um amigo ontem, quem vai me julgar? Porque o julgamento de alguém que estiver aí no Facebook, Wesley, você isso, você aquilo, vai mudar o que na minha vida? Vai acrescentar o que para mim? Nada. Porque quem vai me julgar é quem? É Deus. Quem vai interceder por mim, quem vai ser meu advogado fiel, como a gente tem aquela música da Bruna Carla, advogado fiel, se fala muito disso, é Jesus. Então, o teu pastor, por mais que ele te condene e fale assim, não casa não, que esse casamento não vai dar certo, eu não te abençoo. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que eu conheci que o pastor não abençoou e o casamento está até hoje? A sua bênção não está na mão de um pastor. A tua bênção não está na mão de uma pessoa. Quando eu era jovem na igreja que eu frequentava, bem há muitos anos atrás mesmo, há 15 anos atrás, 14 anos atrás, um pastor falou assim, sua bênção está aqui na minha mão. Se eu não te abençoar, não vai dar certo. Aí eu te pergunto, uma atitude dessa, Deus se agrada? Deus não se agrada. Por quê? Porque a minha bênção não está na mão de um homem, não está na mão de um pastor, de uma outra pessoa que conhece mais da Bíblia do que eu, que ela é mais teóloga, né? Que ela é teóloga, que ela é pastor, que ela é bispo, que ela é obreiro, não importa. A minha bênção não está na mão de ninguém, minha bênção está na mão de Jesus Cristo. Ele é o intermediador entre Deus e eu. Então a mensagem de hoje é essa, não seja guiado pela cabeça dos outros, como eu sempre falo, ponha a inteligência em prática, pese o que você está ouvindo, o que você está praticando, não seja guiado pela cabeça de ninguém, leia a Bíblia, consulte a Bíblia, sua bússola do cristão, a bússola do cristão é a Bíblia, então faça isso, tá bom? Um ótimo dia, obrigado a todo mundo que tem acompanhado. Eu vi que um dos vídeos já chegou a 300 visualizações. Minha meta de falar o que eu tenho falado não é ganhar dinheiro com isso, não é ser famoso com isso, não é ter nome com isso, o que eu falo para minha esposa, é apenas a missão de levar o reino de Deus até pessoas, porque você às vezes está ouvindo e você está preso numa religiosidade, existe religiosidade dentro de igreja evangélica?
um dia eu vou abordar esse tema. Existe muita religiosidade dentro de igrejas evangélicas. A gente, como cristão, como evangélico, a gente pensa que a religiosidade ela está exclusiva a uma denominação, a uma igreja. Aí a gente acha, não, religiosidade é isso e aquilo. Aí você pensa que é só isso. Mas dentro de igrejas evangélicas está cheio de religiosidade, cheio de atos que não agradam a Deus, que não provém da palavra de Deus. Então outro dia eu vou estar comentando sobre isso. Agradeço a todos, que o Espírito Santo possa estar na vida de cada um de vocês. Você é um abençoado, você é uma abençoada, porque o que Jesus fez está feito, não tem como voltar atrás. Então é apenas você crer que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, e praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho é você crer nas Escrituras e obedecer, e esse é o verdadeiro Evangelho. É você obedecer o que está na Bíblia. Não obedecer a pastores, não obedecer a homens, porque o seu único intermediador é Jesus. Amém, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.